Queridos, o que nós temos meditado nos nossos domingos, quando o pastor Rodrigo tem subido aqui a este palco, para refletir um pouquinho sobre a palavra do Senhor, nós temos conversado um pouquinho sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E de todas as características que nós já falamos e das características que iremos falar ainda acerca do Espírito Santo, aquilo que mais me chama a atenção, que me prende a atenção na pessoa do Espírito Santo é justamente como ele age sobre a vida de Jesus Cristo. Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. É assim que Pedro caracteriza o Cristo. O Cristo foi cheio do Espírito Santo. Além de Jesus ser cheio do Espírito Santo, Jesus falou pelo Espírito Santo. Jesus pregou pelo Espírito Santo. Jesus curou mediante o Espírito Santo. Jesus diz a Bíblia que até se alegrou no Espírito Santo. E diz ainda a Bíblia que Jesus chorou pelo Espírito Santo. Logo, poderíamos dizer que tudo aquilo que representa ou envolve o universo do Cristo estava preenchido, estava na plenitude do Espírito Santo. Acredito eu ainda que é mais ou menos isso que Paulinho, quando ele está terminando a carta aos Romanos, ele diz que quando ele fosse ter com Roma, a igreja em Roma, porque não foi Paulo que fundou Roma, foram os seus discípulos. Então Paulo tinha um desejo de ir até Roma, fortalecer a igreja de Roma. E Paulo diz no final: quando eu for ter com vocês, eu irei na plenitude do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, tudo que diz respeito ao evangelho é o pacote que Paulo iria levar. E este é o Cristo pleno, cheio do Espírito Santo. Poderia eu dizer que o Espírito Santo foi um guia e foi um influenciador sobre a vida de Jesus Cristo. Além de guia, orientar, mostrar o caminho, dar o discernimento, também influenciou o ministério do Cristo e a pessoa do Cristo. E quando nós falamos da função guiar, isso me traz à memória o Salmo de número 23, verso de número 3, especificamente o verso de número 3, pois o que dá a entender é que a função de guiar é também a função do pastor. Pois no Salmo 23, verso de número 3, nós vamos ver que o salmista assim diz, o poeta assim diz: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Logo, quando pegamos o início desse salmo, no verso de número 1, nós vamos ver que no início desse salmo nós vamos encontrar o salmista caracterizando Deus como um pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor e isso me basta. Logo, se o Senhor é o meu pastor, é para Ele que eu estou pedindo, para que me guie no caminho da justiça e refrigera a minha alma. Em outras palavras, é justamente isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos, que se estende até nós. O Espírito vai vir, é o Espírito da verdade, e assim como Ele me guiou, Ele também vos guiará. Em outras palavras, o Espírito Santo não só é um influenciador, como é um guia, como também Jesus o considera pastor, guia, influenciador e ainda diria líder. Seriam a mesma coisa. A questão é, quando nós falamos de liderança, acreditamos que líder, ou quando falamos de liderança, a primeira coisa que vem da nossa cabeça é uma pessoa que tem pessoas sobre o seu comando, pessoas sobre a sua liderança. É assim que imaginamos o líder, é assim que imaginamos a liderança. E este pensamento não está errado, mas também não está de todo certo. Pois quando nós falamos de liderança, o líder não é somente aquele que lidera um grupo de pessoas, mas o líder também é aquele que lidera a si mesmo. Pois acredito eu que para liderar pessoas, primeiro, eu tenho que liderar a mim mesmo. Eu vou te dar um exemplo que julgo ínfimo: a liderança de mim mesmo sobre o meu tempo. Muitos dizem, por exemplo,
que não tem tempo de ir para a academia. Por isso não emagrece. Por isso não chega no corpo ideal, no corpo que gostaria. Outros ainda dizem que não tem tempo para ler um livro. Por isso não se enriquece. Por isso não adquire conhecimento. Então, quando nós falamos de tempo, poderíamos então aqui tentar imaginar e fazer uma conta simples. Nós temos 7 dias na semana, com 24 horas cada dia. E quando eu multiplico 7 por 24, dá 168 horas em uma semana. Dessas 168 horas numa semana, vamos separar 44 horas para trabalhar. Vamos separar 56 horas para dormir e vamos separar 35 horas para se locomover para qualquer lugar, incluindo ainda o serviço, mais comida, mais lazer, da maneira como você gosta de fazer o seu lazer, não importa como. 35 horas. Quando somamos essas 35 horas, mais as 56 horas de sono, mais as 44 horas de trabalho, ainda sobram das 168 horas, 33 horas. Então eu te pergunto, é falta de tempo? Ou há tempo suficiente em 33 horas para você malhar? Ou há tempo suficiente em 33 horas para você ler um livro? Para você fazer um curso? Para você fazer uma pós-graduação? É falta de tempo ou é má administração do tempo? E o que é administração se não liderança? Então, quando nós falamos sobre liderar, a primeira coisa que vem em nossa mente é aquela pessoa que lidera pessoas. Mas não está totalmente certo esse pensamento. A primeira pessoa que devo liderar é a mim mesmo, a começar do meu tempo, para que possa ter mais êxito naquilo que envolve o universo da minha vida. O líder, segundo o pastor Josué Gonçalves, é aquele que influencia. E todo ato de influenciar resgata o potencial do liderado. Resgata o potencial de outra pessoa. Só que eu sou líder de mim mesmo, então o primeiro potencial que eu tenho que resgatar é o meu. O interessante é que eu digo para os outros, vai, você consegue, você pode, você tem condição, Deus é contigo. Mas quando eu olho para mim e olho para o espelho, aquela pessoa que aparece no espelho, eu digo, você não consegue, você não pode, você não tem tempo, não dá para você, não é isso para você. A primeira coisa que o líder faz é despertar o potencial na pessoa. Então eu te pergunto, dos potenciais que estão ocultos em você, qual que você ainda não tirou? Nós temos aqui um irmão que ele é personal trainer, irmão Renato. E se você contratar o serviço dele, eu tenho certeza que ele vai falar, vai, vamos chegar a 10 agora. Aí quando chega no 10, antes de chegar no 10, no 9, ele fala 9. Aí você vai fazer a última, a última, ele fala 9. Aí você faz mais uma, 9. E mais uma, 9. Mas não chega no 10 nunca? Não, 9. 9,5, 9,75, 10. Aí você percebe que você consegue dar mais. É o potencial que está oculto. Você consegue ir além. O líder influencia. Você está influenciando você mesmo? Você consegue barrar o que tem que ser barrado? Abrir a porta do que precisa ser aberto? Como é que é a liderança de si mesmo? Quando falamos em líder, o líder é aquele que tem a habilidade de conhecer as circunstâncias da vida, pois quando falamos de circunstância, falamos de problema. Quando falamos de circunstância, falamos de pessoas envolvidas. Agora então vamos comparar as circunstâncias, os problemas, as pessoas como se fosse um oceano. E o oceano é o ambiente no planeta Terra que possui a maior variedade de vidas. Logo, as circunstâncias são as mais diferenciadas. Os problemas nunca são os mesmos. E as pessoas que vão vir sobre a tua vida para te ajudar ou não, para trazer problema para você também não são as mesmas. Sempre serão pessoas com intensidades diferentes. E o líder, ele tem habilidade para poder administrar isso.
O líder é aquele que tem um profundo conhecimento, por exemplo, de onde quer chegar. Aqui eu abro um parêntese e faço uma pergunta. Onde você quer estar daqui 5 anos? Quem você quer ser daqui 5 anos? Onde você quer estar daqui 10 anos? O que você quer conquistar daqui 10 anos? Onde você quer chegar daqui 10 anos? Se você não tem um foco, o foco dividido trabalhará contra você. Quem persegue 2 coelhos, ambos escaparão. O líder é aquele que não para de aprender nunca, pois, principalmente o crente, acha que não precisa mais aprender. Ele acha que vir para a igreja na quarta-feira, no domingo, acha que lê um versículo por dia, ou um capítulo, quem sabe, ou até mesmo um livro, e quem sabe o livro de Salmos, que é o maior da Bíblia, ele acha que ele tem todo o conhecimento. Aí começa a julgar, a condenar quem está ministrando, fala que o outro fala é apenas besteira, acha que não precisa de mais nada. Pega versículos como Paulo falando que aquele que é nascido do Espírito sabe interpretar todas as coisas e começa a distorcer a realidade do versículo do apóstolo Paulo e não estuda mais para se aperfeiçoar. Crente tem essa mania. Não cresce, não evolui. Sendo que o apóstolo Paulo disse: desenvolvei a vossa salvação. Então, se você consegue supertonar, vamos super, hiper, extratonar. Se você tem uma igreja com 300 membros, vamos frutificar. Amém? Amém. O ano que vem alugar um salão que caiba 600 pessoas, quem sabe? Em um culto. Temos que evoluir, não podemos ficar estagnados. Segundo a lei da ciência, tudo que fica parado, estraga, apodrece. Esse é o líder que fica, então, aprendendo. Líder, ele é um bom exemplo a ser seguido. Agora eu te pergunto assim. Se você não fosse você e você olhasse para você, você seguiria você? Eu vou falar de novo. Se você não fosse você, mas você olhasse para você, você seguiria você? Você acha que você é um bom exemplo? Não precisa me responder, irmãos, é uma pergunta retórica. Analisa aí, tu é um influenciador, e eu não estou falando de ser blogueirinho no Instagram, não é isso não. Você acha que você consegue impactar? Não precisa me responder. Se a tua resposta for negativa, então é melhor você começar a ressignificar as suas ideias. Aí tu olha para mim e diz assim: pastor, eu estou percebendo que eu não tenho nada disso daí. Ou eu tenho eu tenho metade, e eu gostaria de ser melhor, gostaria de liderar a mim mesmo de forma melhor. E o que devo fazer? Qual o curso que eu devo frequentar, pastor? Tem um curso que foi lançado, um livro que foi lançado chamado Bíblia, e ele pode nos ensinar, inclusive a Bíblia que são gratuitas, outras não, são mais caras, que são estudo, mas você pode fazer inclusive o download gratuito lá no Google. A Bíblia é o livro que nos molda não só nas questões espirituais, mas também da vida. Por exemplo, como é que eu posso ser melhor? Jesus diz em Mateus capítulo de número 6, verso de número 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está dizendo para mim, para você e eu listarmos prioridades. O que é prioritário na sua vida? Porque quando nós falamos sobre o reino de Deus, nós achamos que o reino de Deus é um espaço geográfico. Eu vou colocar no GPS, digitar o CEP, endereço, e vou chegar no reino de Deus. Nós achamos que o reino de Deus, o endereço está no Google. Nós achamos que o reino de Deus, você pode pegar um avião, um ônibus e chegar no reino de Deus. Jesus falou que o reino de Deus não está nem aqui nem ali.
O reino de Deus, Jesus disse em Lucas, está dentro de cada um de nós. Aí tu fala, mas o que é o reino de Deus para que as demais coisas me sejam acrescentadas? É a oração? Não. É o louvor? Também não. É o jejum? Menos. O que é o reino de Deus? Vamos voltar para a Bíblia. Como é que Jesus prega? Por parábola. E o que Jesus diz antes de cada parábola? O reino de Deus é semelhante a... Aí então é onde você vai traduzir a parábola. Se é das 10 virgens, o reino de Deus é puro. Se é do grão de mostarda, que é simples, o reino de Deus é simples. Cresce imperceptível. Então o que eu tenho que buscar? Paulinho diz, o reino de Deus é um reino de alegria. É um reino de justiça. Em nenhum momento não tem oração, jejum ou cântico. Mas significa que eu não tenho que orar? Não, irmão. Eu não estou aqui fazendo apologia para tu não orar. Por favor. É para tu orar, porque cristão que não ora não é cristão. Já disse isso. Mas a gente busca a coisa errada. A oração é o pulmão espiritual. Pois Paulo disse, orai sem cessar. E o que você faz sem cessar? Respira. Então a oração é o pulmão espiritual. Você não pode deixar de orar, tu vai morrer. Então você tem que orar, independente de campanha, independente do pastor pedir, independente de qualquer coisa, nós temos que orar. Mas o reino de Deus é um reino de alegria, é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de pureza. E onde está esse reino? Dentro de mim. Quem é que escolhe colocar a justiça aqui fora? Eu, mas eu quero ter vantagem sobre os outros. Eu quero tirar a casquinha. Eu quero que a balança fique mais pesada para o meu lado. Ou em vez de fazer a paz não, eu sou o Deus da guerra. Ó, eu sou crente até pisar no meu calo. Não fala comigo assim não, baixa o tom de voz, está falando com quem? Aí faz guerra. Sendo que a Bíblia fala que nós somos chamados para a paz. Não para a guerra, por isso não recebe. Aí tu vem para a igreja para fazer campanha e não recebe. Para de fazer campanha e vai buscar a justiça e a paz. Aí tu vai ver que as coisas começam a fluir. Porque a Bíblia diz que a bênção seguia Abraão. Não era Abraão que ia atrás da bênção, a bênção seguia Abraão. Por isso que o melhor livro que tu tem que ler é a Bíblia. E colocar em prática. Então, primeiro, liste as prioridades. Segundo, liste as futilidades. É a segunda coisa que tu tem que listar. O que é que está roubando o teu tempo com teu marido, com a tua esposa, com o teu filho? O que é que está roubando o teu tempo para que você seja um homem melhor? Olha o que Salomão, meu amigo, ele escreve em Provérbios, capítulo de número 12, verso de número 11. E vê se isso não reflete a nossa contemporaneidade, a nossa geração. Salomão é espetacular, ele é o cara. Olha o que ele diz. Quem trabalha, a sua terra terá fartura de alimento. Mas quem vai atrás de fantasias? Salomão diz que isso aí não tem juízo. Vive no mundo da lua, vive trancado no quarto, só nas redes sociais, ou só jogando videogame. Fantasia, irmão, acorda para a realidade, irmão. Acorda para a realidade, as coisas não vão cair do céu, não. Liste as futilidades. O que está fazendo você não melhorar, não ser um líder de si mesmo? Outra característica que a Bíblia também fala, não conte com o dia de amanhã. Provérbios 27, 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Típico de brasileiro, é cultural, é estrutural. Mas eu faço. Para quando que é? Para terça-feira? Segunda-feira, à meia-noite eu faço. Menino, vai fazer isso agora. Já vou. E não vai. Você sai, volta, está lá.
A mesa do café, a cama sem arrumar, tá do mesmo jeito ou pior. Que aí você tem que começar a catar o lixo que ele vai deixando no meio do caminho. Gosto de uma frase que diz: quem trilha o caminho do amanhã chegará na cidade do nunca. Eu vou repetir. Eu gosto de uma frase que diz: quem trilha o caminho do amanhã, tipo, segunda-feira começo a dieta. Quem trilha o caminho do amanhã chegará na cidade do nunca. A Bíblia fala também sobre termos zelo. E termos zelo, por exemplo, em relação a horário. Paulinho, escrevendo a Romanos 12:11, ele diz que nunca lhe falte zelo. Que hora que começa o culto mesmo, pastor, na tua igreja? 10 horas. Que hora que tu chega? 10:30. O Uber atrasou? Não. Furou o pneu? Também não. Você veio de trem? Menos. Veio de condução? Também não. Moro na rua de trás aí. Eu acordo quando o louvor começa a tocar. E consegue chegar a 10:30. Aquele que não cumpre horário não tem respeito. Não tem respeito. Quem não é pontual não tem respeito. E depois quer que as coisas tenham progresso? Gosto da frase que há na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Para ter progresso é necessário ter ordem. Está explicado, porque não há progresso no Brasil. Mas a frase é verdadeira. Ordem e progresso. Se tu quer melhorar na liderança de si e ver as coisas fluir, então tenha zelo, tenha respeito. Foi o que eu falei quarta-feira aqui no culto fé. Eu falei justamente que a fé de um cristão, ela é cordial, ela é refinada, ela literalmente é respeitosa. Se o cristão não respeita o horário, já não tem fé de cristão. É simples. É simples. Em Efésios capítulo de número 5, verso de número 15, Paulo ainda diz: se você quer melhorar, aproveite as oportunidades. Paulinho diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como loucos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Às vezes tu está orando para que Deus abra uma porta. E aí quando Deus abre uma porta, você não percebe que essa porta foi aberta e você não aproveita a oportunidade. Existem mais ou menos cerca de 5 a 6 anos que eu tenho orado pedindo a Deus para que Deus coloque na minha vida alguém que entenda do ramo imobiliário. E enquanto nós estávamos aqui, se não me falha a memória, o ano passado, falando sobre o Evangelho do Reino, pois vocês sabem que o pastor Rodrigo gosta de pregar séries, e o ano passado nós fizemos uma série sobre o Evangelho do Reino, e no final de uma das mensagens, o irmão chegou em mim chorando, agradecendo, falando que Deus havia nos usado para que ele saísse do buraco. Adivinhe só, quer dizer, adivinha não, porque isso não é de Deus. Mas pensa aí, qual é o ramo que o irmão trabalha? Eu falei: Jesus, tu és bom. É agora que eu vou colar nesse irmão. E vou sugar tudo que ele sabe e vou aprender. Nós temos que estar atentos às oportunidades que Deus dá. Porque você e eu, nós crentes, também temos uma mania muito feia. E eu falo por mim. Nós queremos que Deus desça em forma teofânica e fale por meio de um profeta, de um dom de revelação, de um sonho de uma pessoa. Ou Deus usa o pregador e fala assim: ó, quem é que é o irmão André? Quem é o irmão André? Deus me revelou isso. A gente quer que Deus fale assim. A gente quer que Deus fale pelo fogo, pela tempestade. A gente quer que Deus fale às vezes com terremotos. Só que a Bíblia também deixa claro que Deus fala pela brisa. Lembra de Elias? Um vento simples.
E ele estava ali, na brisa. Nós temos que estar atento às coisas que nos cercam. É Deus que está trabalhando ao nosso favor. E quando você perceber a oportunidade, entra. Aproveita. É o que fez Paulo. Quando ele chegou em determinado local, lá em Coríntios, ele diz: quando eu cheguei em tal local, uma porta me foi aberta por Deus. Paulo percebeu que era Deus que abriu aquela porta. E Paulo tinha a opção ou não de entrar. E às vezes nós desperdiçamos as bênçãos de Deus porque não temos o feeling espiritual. Há uma parábola de um camarada que foi até o meio do mar dizendo que Deus ia salvar. Deus vai me salvar. E a maré começou a subir, e ele não saía dali. Aí veio o helicóptero: ó, suba aí na escada. Ele não subiu. Deus vai me salvar. Vem um barquinho: o que você está fazendo aí? A maré vai te pegar, sai daí. Ele não saiu, não foi para o barquinho. Vem um barco maior e assim sucessivamente. Chegou uma hora que ele morre afogado. Chegando no céu: poxa Deus, tu não me salvou? Como não? Eu mandei o helicóptero, mandei um barquinho, mandei um barco maior, e tu falou que não queria? Porque a gente acha que Deus tem que descer no fogo para falar: não, irmãos, a intimidade com o Espírito Santo é muito diferente. E nem sempre será pelo vento impetuoso, nem sempre. Nem sempre será usando alguém. Você que tem que ter o fino discernimento para entender o momento. É você. E isso estreita-se pelo relacionamento. É simples. Olha para um casal. Por exemplo, a Daniela já não precisa me falar determinadas coisas, basta um olhar. E como é que eu consigo interpretar um olhar da Daniela? Pelo relacionamento. Aquele mesmo olhar que meu pai me dava medo. É a mesma coisa. Aí quando ela olha, eu já estou sabendo. Mas por que eu consigo interpretar um olhar? Por causa do relacionamento. Se você não se relaciona com o Espírito Santo, você não vai conseguir interpretar a sutileza do Espírito Santo. Você não vai conseguir discernir os determinados momentos. Aí você vira para mim e fala assim: mas pastor, tu falou, e o que tem a ver isso com o Espírito Santo? Simplesmente tudo, irmão. O Espírito Santo é o Deus da liderança. E é no Espírito Santo que, quando eu olho para ele, que eu vejo que ele conseguiu aproveitar bem o tempo, pois ele criou tudo o que existe em 7 dias. Isso é aproveitar bem o tempo. O Espírito Santo é um influenciador, ao ponto de nos convencer do pecado, da condenação e do juízo. O Espírito Santo é um Deus da simplicidade. Então ele lidera com simplicidade, ele não busca glória para si. O líder não busca glória para si. Ele deixa os liderados crescerem, ele deixa os liderados aparecerem. Na verdade, ele honra os seus liderados. Ele não busca glória para si. Porque tem líder que é assim, né? Mas, claro que conseguiu, né? Oh, quem é que deu a ideia? Quem é que foi que mostrou o caminho? Não falei? Se você me ouvisse mais, você chegaria lá. Aí vem Jesus e diz assim: para você que fala assim, já recebeu o seu galardão aqui. Lá no céu tu não vai receber nada. O Espírito Santo é simples. Ele não se gaba. Ele promove o outro. Quando eu olho para o Espírito Santo, eu vejo que o Espírito Santo nos faz nos sentir bem em relação a nós mesmos. Quando você está naquela deprê, quando você está para baixo, triste, o que o Espírito Santo vem te consolando, te abraçando, faz você ficar quebrantado. Ele te faz lembrar das promessas que o Pai lançou, e você começa a se animar, você se sente amado. Então essas características têm ou não têm a ver com o Espírito Santo? Tem. O Espírito Santo é o Deus da liderança. Nós temos que aprender muito com o Espírito Santo se queremos ter sucesso na nossa vida. Muito. Mas a pergunta é: como é que o Espírito Santo lidera? E acredito que, ao olhar para a Bíblia Sagrada não é em nenhum momento um manual cronológico. Ela não tem cláusula de número 1, cláusula de número 2, ou como nós encontramos nas nossas redes sociais, 7 erros para que você comete com o teu Instagram, com o teu Facebook.
3 dicas para melhorar. Tudo isso são cláusulas passo a passo. A Bíblia não é assim. No livro de Isaías está escrito que as Escrituras, nós entendemos ela um pouquinho ali, um pouquinho aqui. A Bíblia é um livro de metáforas, e cabe a nós tentar decifrar as metáforas. E o Espírito Santo, por exemplo, ele é representado por simbologismo. Então, dentro do seu simbologismo, da sua simbologia, nós vamos conseguir perceber a liderança do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo ele é comparado a uma pomba. E quando é que vemos o Espírito Santo como pomba? No batismo de Jesus. O Pai fala, esse é meu filho, a ele ouvi, tenho prazer nele. Aí Jesus é batizado, e o Espírito Santo desce em formato de pomba. E como isso pode ser colocado na liderança? Simples. A pomba simboliza o quê? O amor, a paz. A pomba simboliza a simplicidade. Como é que um líder cristão, um líder de si mesmo, deve liderar? Com mansidão, com paz, com amor, administrando os conflitos com mansidão. Quando vamos para Mateus capítulo de número 3, verso de número 11, e Atos capítulo de número 2, o Espírito Santo é comparado a fogo. Disse João o Batista, após mim vem um, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos 2, diz a Bíblia que vem um vento impetuoso. O Espírito Santo vem com línguas repartidas como de fogo. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que simboliza a pomba simples, mansa, amorosa, é também fogo, que simboliza pureza, que simboliza autoridade, uma autoridade mansa, uma autoridade pacífica. Assim nós temos que liderar naquilo que envolve o nosso universo de vida. Mas diz a Bíblia que o Espírito Santo ainda é como o vento. Quando nós vamos para João capítulo de número 3, e verso de número 8, Jesus compara o Espírito Santo ao vento. E o vento tanto pode ser uma brisa, que vem refrescando, trazendo a calmaria, como pode ser impetuosa, entregando dons, arrebatando o teu ser, fazendo você falar em outras línguas, línguas repartidas como de fogo. Do mesmo jeito que é sutil, é autoritário, é poderoso, impõe respeito. O líder que deve seguir os passos do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é comparado à água. Leiamos João capítulo de número 7, verso de número 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito. Jesus estava falando de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós, que promove rios de água viva, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus sobe, o Espírito Santo desce, promove rios de água viva. E para que serve a água? Se não para limpar e purificar. E a função da regeneração é de quem? Do Espírito Santo. Então eu acho que você e eu temos muito a aprender com o professor Espírito Santo. Eu acho que você e eu deveríamos passar mais tempo com o professor Espírito Santo. Pois se você passar mais tempo com o Espírito Santo, ele vai te conduzindo de uma forma tão natural, que você vai passando a ter discernimento das coisas, e automaticamente a tua dependência de terceiros vai diminuindo. Vai diminuindo.
Porque você agora tem o Espírito Santo ao teu lado, que fala ao teu espírito o caminho que você deve andar. Pedro reconhece o Espírito Santo como líder. Quando nós lemos Atos 10, 19, Pedro então obedece à liderança do Espírito Santo. Paulo não é diferente. Paulo também se submete à liderança do Espírito Santo. Ele queria pregar em algum lugar, mas diz a Bíblia lá em Atos 16, 6, que o Espírito Santo impediu, e depois o Espírito Santo esclarece, vai para tal lugar, e ele se submete à liderança do Espírito Santo. Então o meu desejo e a minha oração nesta manhã, irmãos, é que nós passemos mais tempo ao lado do Espírito Santo. A minha oração é que nós permitamos que Ele nos molde segundo os padrões do Cristo. A minha oração é que nós sejamos tão íntimos com Ele, ao ponto dele nos levar a patamares de lideranças melhores. E todo o líder sempre conduz o seu liderado para algum lugar. Sempre. A minha pergunta é: para onde você está conduzindo você mesmo? E se eu fosse transferir essa pergunta para o Espírito Santo, para onde o Espírito Santo está nos conduzindo? Eu acredito que o Espírito Santo está nos conduzindo para sermos homens melhores, mulheres melhores, filhos melhores, esposos melhores, esposas melhores, pais melhores, cidadãos melhores, alunos melhores. Aí tu quer mais o quê? O que tu quer? Se você é um homem exemplar na tua casa, você não precisa ficar obrigando. Se você é uma mulher exemplar na tua casa, você não precisa ficar pedindo. Não precisa. Flui. Porque vão reconhecer Deus na tua vida. Então a minha oração é que passemos tempo conversando com o Espírito Santo. Chama Ele para sentar do teu lado e permita Ele moldar a tua vida. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E tenho certeza também que não daremos tantas cabeçadas como nós damos. Porque o povo perdido é o crente. É que nem a mulher samaritana, buscando a água da vida, sendo que a vida está falando, a vida está falando, a vida está falando. Eu estou buscando a água da vida em outros poços. E a vida está falando. Então a minha oração é que nós sejamos uma geração arrebatadora, onde o Espírito Santo esteja plenamente em nós. Plenamente em nós. E eu não estou pedindo aqui para que você fale em línguas, porque falar em línguas não significa que você é moldado por Espírito Santo. Línguas é um dom, como qualquer outro. Mas muitos têm dons, mas nada do Espírito. Que eu e você sejamos moldados pelo Espírito Santo. Dom é consequência. Permita Ele moldar você aos padrões do Cristo, para que quando olharem para você não vejam você, vejam Cristo crucificado e ressurreto. Vejam outro padrão de ser humano. Vejam que em você há diferença sim. Conforme eu preguei aqui há 1 ano atrás e falei que nós temos que ser os diferentes dos diferentes. Jesus estava se referindo que existem muitos religiosos, muitos crentes como os fariseus, mas os discípulos de Jesus têm que ser diferentes dos diferentes, porque os religiosos já são diferentes do mundo. Só que os discípulos de Jesus têm que ser diferentes do mundo e dos religiosos. Diferentes dos diferentes. Por isso que sobre a tua vida, no nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo desça. Espírito Santo, no nome de Jesus, desça sobre os nossos corações, encontre um coração quebrantado. Desça, Espírito Santo, sobre os nossos corações e nos molde ao padrão do Cristo.
menos confusão, menos guerra, mais verdade, mais sinceridade, mais pureza, mais calmaria, mais paz, mais mansidão, mais teus padrões. No nome de Jesus, nos ajuda a liderar a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso ímpeto. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, venha sobre nós, converte nossos corações, converte os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Quebra, papai, eu te imploro, essa muralha que o diabo criou, que separa dentro de casa, Pai. Nós temos dentro de casa divisões entre filhos e pais. Quebra essa maldição no nome de Jesus, Espírito Santo. Converte os nossos corações nos últimos dias, como diz a tua palavra, abala não só o céu, mas a terra, nos transforma, nos regenera. Pai, se o Senhor não encontra um coração aberto, olha o meu, eu quero, Pai, olha o meu coração, faça de mim um pequeno Cristo, faça de mim um atalaia do teu reino, faça de mim o melhor administrador do meu tempo, da minha vida, da minha família. Faça de mim um imitador do Cristo. Faça de mim uma pessoa íntima, que haja uma fusão entre eu e o Espírito Santo, para que quando eu falar, as pessoas possam, papai, sentir a tua presença. Queima, que as nossas palavras sejam flechas flamejantes. Queima o pecado, queima os vícios, queima, vai lá no âmago, onde eu não posso ir, onde a medicina não pode ir, mas a tua palavra pode penetrar. Purifica-nos, regenera-nos, transforma-nos, guia-nos, influencia-nos, alimente-nos, edifique-nos, em o nome de Jesus, Pai. Não para a minha glória, não para a nossa glória, mas para a tua. Tenha liberdade, Espírito Santo, de trabalhar em nosso meio. É o que te peço e te agradeço, Pai, no nome de Jesus.